programa de hoje apresenta uma conferência com o sociólogo Emir Sader, realizada durante o Fórum Social Mundial em janeiro de 2016. Na segunda parte do programa, o sociólogo analisa a situação atual do Brasil. Confira. Qual é o problema mais escandaloso do Brasil? Genocídio dos jovens negros, que não existe, está invisibilizado. Nós temos a polícia mais violenta do mundo. Porra, num governo progressista, coisa dessa ordem, né? Que não e também a especulação financeira, que também é um tema que não é colocado como tema central. E essa é a questão básica. Porque o PT ganhou, e a esquerda ganhou na América Latina, quando ganhou, porque o modelo econômico deles fracassou. Agora, a herança maior não foi apenas a fragmentação social, a recessão, um Estado desfeito, tem tudo isso, né? Mas a herança maior é a hegemonia ideológica neoliberal no mundo. O Perry Anderson tem uma frase sobre um extraordinário artigo dele sobre a França, como a França deixou de ser o setor mais progressista para ser mais conservador da Europa, em que ele fala, e quando finalmente a esquerda ganhou o poder, tinha perdido a batalha das ideias. Quer dizer, a ideologia neoliberal era hegemônica e continua a ser hegemônica. O estilo de consumo shopping center é predominante. Em suma, a esfera mercantil, não a esfera pública. O consumidor, não o cidadão. E esse é o tema central. Os Estados Unidos são decadentes em termos políticos, econômicos e tecnológicos. Mas qual é a maior força dele no mundo? The American Way of Life. O modo de vida americano. Que é a China, tem mérito extraordinário de retirar da miséria 300 milhões de pessoas em pouco tempo, tem um estilo de consumo de shopping center. Os você conhece bem, são iguais aos daqui, shopping center, só que muito mais bonitos, né? Shopping center de lá, mas as marcas são as mesmas. Quer dizer, isso é hegemonia. Os pobres da nossa periferia ambicionam o estilo de consumo McDonald's. Isso é hegemonia no sentido gramsciano da palavra. As vítimas incorporam os valores. Os que concorrem incorporam os valores. Esse é o elemento mais forte, consolidado por Hollywood, pela indústria do automóvel, mas um conjunto de coisas que geraram a hegemonia cultural americana no século XX e que se prolonga no século XXI. Esse é o elemento fundamental da disputa. É a esfera ideológica, cultural. São os valores. Tem uma intervenção do Álvaro Garcia Linero outro dia na Venezuela, está em gravação, duas gravações de 7 minutos no Google, vale muito a pena, papel dos intelectuais. Extraordinário. Ele é o mais importante intelectual latino-americano, né? Pela obra teórica e pela articulação da obra teórica e da construção política, né? E ele chama a atenção disso, né? Já que estamos na universidade, vamos falar mal da universidade, né? É um espaço potencialmente extraordinário. Eu acho uma grande bobagem falar universidade burguesa, É um espaço, é um espaço de disputa, né? Agora, estão perdendo de longe, né? Nossa intelectualidade está, em geral, absolutamente ausente dos grandes problemas do país e da América Latina. Uma intelectualidade que já foi muito avançada, já teve papel muito importante na América Latina e que agora, onde é que está a nossa intelectualidade? Em geral, o intelectual olha a teoria, acha a teoria maravilhosa, e é maravilhosa. Olha a prática não é maravilhosa. O grave é que ele dá as costas para a realidade e fica com a teoria. E xinga a realidade, porque a realidade não corresponde à teoria. Interpela a realidade desde o ponto de vista da teoria maravilhosa. Tem que interpelar a teoria a partir da realidade. Fazer com que a teoria seja um instrumento de transformação da realidade. É o que faz Álvaro Garcia Linero na obra dele. Então, isso é que está faltando. Nós não estamos aportando. E o intelectual tende a ser de ultra-esquerda e ficar com a teoria. Ser o preservador da pureza da teoria, né? O Marx estaria horrorizado com essa coisa, né? O marxismo, a única coisa ortodoxa no marxismo é o método, dizia o Lucas, é isso. Aplicação da dialética à realidade concreta. Compreender as contradições da realidade para ser um instrumento de transformação do mundo, né? Aquele cara, não disse isso, não disse, tá? Por isso que a outra esquerda fracassou na América Latina.
porque ela não disputa a interpretação do mundo. Ela fica só com as obras teóricas, né? Porque Trotsky, A realidade está indo lá em frente, né? Está indo lá para adiante, né? E está ficando para trás. E eles estão ganhando a disputa teórica, a disputa das ideias, né? E agora é pior ainda, porque o governo tem uma política econômica que dá razão à direita. O governo está dizendo o quê? Que o problema do Brasil são os gastos excessivos do Estado. Então vamos cortar dos gastos. Porra! São a Previdência Social, são os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, desapareceu o contraditório na política pública brasileira. Porque o Lula representava a prioridade das políticas sociais. E tenta nos o Lula não pode aparecer publicamente criticando a Dilma, embora o que ele diga está em contradição com o governo. Mas, quer dizer, não tem aquele espaço que ele tinha quando era presidente da República. E, para nós, cabe o papel de usar os espaços possíveis para fazer esse debate público. Nossa intelectualidade, uma parte está cética em relação ao mundo, né? Os caras estão críticos há 30 anos, o que eles construíram? Esses governos progressistas, a alternativa estão sempre à direita. Tomara que tivesse à esquerda, não está. Quem questiona o Evo é a direita, quem questiona a Falcão é a direita, quem questiona o governo do PT é a direita. E na Argentina quem ganhou foi a direita. Quer dizer, a ultra-esquerda não significa nada, nem teórica, nem politicamente. É a direita que está aí e com uma máquina infernal, monopolista, que não é só a mídia, é o shopping center, é a publicidade, é o estilo de vida, né? Essas coisas terríveis. A polarização fundamental no nosso tempo eles dizem que é estatal privado. Mentira. Quem parte e reparte fica com a melhor parte, esconde a parte que não interessa. A esfera deles não é privada. A privada é a esfera da vida das pessoas, nós valorizamos enormemente. A esfera deles é a esfera mercantil. O neoliberalismo põe em prática o projeto histórico do capitalismo. Mercantilizar tudo, transformar tudo em mercadoria. A gente dava aula de economia e falava, não, porque tem coisas que têm valor de uso e não têm valor de troca. Qual exemplo era a água? A água hoje é toda mercantilizada, comercializada. Acho que sobrou o ar, né? O ar tem valor de uso, ainda não tem valor de troca, tá? Mas mercantilizam tudo, educação, saúde, tudo, cultura. Isso é o projeto, a esfera deles é a esfera mercantil. Interessa o consumidor. Por isso o shopping center não tem pobre. Interessa o poder de compra. A nossa esfera não é estatal. O Estado pode ser uma coisa ou outra. O Bourdieu falava que no Estado sempre tem uma mão direita e uma mão esquerda. A mão esquerda costuma estar com a Teresa Campelo, coitadinha, lá fazendo política social, e a área direita está no Banco Central, nas autoridades econômicas. Tá? O Estado, então, não é nada. O Estado é um espaço de disputa entre esfera mercantil e esfera pública. A nossa não é a esfera estatal, a esfera pública, a esfera dos direitos, a esfera da cidadania. Essa é a polarização entre cidadão, sujeito de direitos, e o consumidor, o poder de compra. E o Estado é um lugar de disputa entre interesses públicos e interesses mercantis. Essa é a grande luta. Então, para dar a luta, nós temos primeiro que desfazer a polarização falsa que eles colocam para colocar a nossa real. A polarização dos direitos, a polarização da cidadania, a esfera pública. E o Estado, sempre contraditoriamente, é um lugar de disputa hegemônica entre uns interesses e outros. O Estado pode ser muitas coisas diferentes, né? Esses são os dilemas. Nós temos o privilégio de viver de ideias. Estudar, estar na escola, na universidade. E o que nós fazemos com essas ideias? Dissertação, mestrado, doutorado. Quem lê esses troços? Quem lê? Não estou tirando o mérito teórico disso. Até onde a gente vai chegar nossas ideias maravilhosas? São maravilhosas. A linguagem é inviável. Né? O âmbito de chegada é pequeno. Né? Aquilo que se falava, tem um livro formidável que infelizmente está esgotado, o Russell Jacob, chama Os Últimos Intelectuais. A desaparição do intelectual da esfera pública. Primeiro pela vida burocrática da universidade. Se escreve mais formulário do que artigo, né? Se escreve, a linguagem é cada vez mais cifrada. As universidades são fragmentadas. Felizmente vocês não estão num campo universitário. Vai na cidade universitária da USP, o estudante de história não se encontra nem com o estudante de geografia. O bar é separado para evitar qualquer contaminação grave, né?
Então é cada um na sua. É um livro que não tem mais intelectuais tipo Antônio Cândido. O intelectual da esfera pública é aquele. Primeiro, conceito de inteligência tradicional. Quer dizer, é o cara que aborda os grandes temas em linguagem acessível e lutando contra o poder. Poucos, né? Poucos. E não tem muitos, né? Então, e a vida acadêmica castra isso, né? Fragmenta, burocratiza, tenta com a ascensão burocrática, hierárquica, etc., remunera, e, além do mais, define critérios que são, em geral, cada vez mais fragmentadores. Se a gente fosse levar em sério a vida dos nossos alunos, falaria, não faça tese com esse tema que não tem futuro, meu filho. O futuro é tal, 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 porque as instituições financiam mais, porque os empregos, porque o mercado é tal. Quer dizer, os grandes temas são cada vez mais relegados, né? O tema da esfera pública, tal. Em suma, é uma tremenda disputa. O futuro do Brasil vai ser decidido ao nível da disputa das ideias. O Lula pode perfeitamente ganhar em 2018, tá? Mas se nós ficarmos na defensiva, não é só a defensiva, nós estamos, a agenda é a deles. Não revirarmos isso, não falarmos... Hoje eu estava de manhã cedo fazendo uma conversa com os jovens lá no acampamento, né? Delicioso, né? Difícil foi acordá-los, mas depois que eles acordaram, está todo mundo lá participando. Tá? Nós não temos tema de juventude. A juventude que a maioria do país é relegada. São governos velhos, linguagens velhas. Não é um tema nacional o massacre dos jovens negros. Não é um tema nacional a criminalização do aborto, a criminalização das drogas. São realidades cotidianas na vida cotidiana, não estão na vida política, não estão na vida midiática, quase não estão na vida acadêmica. Então, sem isso, nós vamos ser minoria sempre. Nós vamos estar discutindo os temas do Eduardo Cunha, né? Os temas do Merval, os temas da Miriam Porcão, esses temas, né? Vamos estar discutindo taxa de juros, né? Não subiu, essas coisas, né? E na defensiva. Então, é muita coisa acumulada. Agora, o nosso papel como intelectuais, porque estudantes são intelectuais, vivem de ideias, professores, tá? Nós não estamos cumprindo, né? Eu acho que o Centro do Zé Vicente é uma das poucas exceções. Agora, temos que fazer muito mais escândalo. Escândalo com ideias, escândalo com propostas. O escândalo de falar, vamos falar a verdade, todo mundo faz aborto e ninguém fala. Vamos falar a verdade, o pessoal consome drogas e faz muito bem em consumir e não fala, né? Vamos falar, nós temos a polícia mais violenta do mundo que mata todos os dias 7 a 10 jovens negros e nós não falamos disso. Uma hipocrisia daquele tamanho. E nós temos espaço, nós podemos criar página na internet, podemos escrever em alguns lugares da imprensa, alguns lugares da mídia, nós estamos omitindo. É uma omissão cúmplice. Não só cúmplice com as vítimas, cúmplice com a ofensiva da direita. Cúmplice, se nós continuarmos a perder a batalha das ideias, nós vamos acabar o Brasil ter uma restauração conservadora. Vai voltar atrás tudo que se avançou e não vai se avançar mais. E vai ser de proporções daquele tamanho pelo papel que o Brasil tem no mundo. O papel que o Brasil tem na América Latina, que tem nos BRICS, que tem no mundo e tudo mais. A disputa da imagem do Lula no mundo é uma tremenda de uma disputa. Eles tinham que aceitar a liderança do Lula muito a contragosto, né? Depois, quando puderam passar a dizer que o Brasil não é o país da luta contra a fome, é o país da corrupção e da violência, felicidade do El País, do Financial Times, do Economist, do Wall Street Journal, brutal ofensiva contra o Brasil. A disputa da imagem do Brasil é essa, né? Parece que não aconteceu nada de bom no Brasil, parece que tudo desandou. É impressionante porque o Brasil era incômodo, o Lula era incômodo para eles, né? Pelo que ele representava e porque ele é um operário, né, nordestino que perdeu um dedo na máquina, né? Falta de imaginação, né? O cara da Argentina lá perdeu o braço no jet ski, né? Ele perdeu na máquina, operário mecânico, né? Um troço desse está inscrito fisicamente nele a exploração do trabalhador, né? Esse cara está falando do líder mundial, então de uma incomodidade. Por isso essa campanha é contra o Lula, né? Os caras no voto vão perder sempre, né? Então tem que desqualificar, reiterar uma rejeição com acusações não provadas reiteradamente. Que é outra disputa de ideias
a nível nacional. Então, eu acho que os governos estão, vou terminar com essa ideia, não é um fim de ciclo, não. Fim de ciclo que foi quando o período desenvolvimentista foi superado pelo período neoliberal. Era uma superação. Eles terminavam com referências fundamentais e projetavam um mundo novo, de direita, mas um mundo novo. Agora não, quando eles ganham, são restauradores do neoliberalismo, são retrocesso. Não há nenhum projeto mais avançado do que o do Evo Morales, do que o do Lula, do que a Falcão. Não há, não há. O que a alternativa é a direita e é retrocesso. Dificuldade, mas quem tem condições de superar as dificuldades são esses governos que avançaram, têm obstáculos grandes. A perda da Argentina para a integração regional é muito grave, perde homogeneidade, perde aliados, etc. Vai ser perdemos a oportunidade de construir um modelo alternativo regional de integração com a homogeneidade que havia, agora com a Argentina vai ser muito complicado, mas quem tem melhores condições de resgatar o Brasil, quem que é? Alckmin, com perdão da palavra, né? José Serra. Ou é o Lula? Não é ele messianicamente, é ele porque ele foi capaz de construir um projeto hegemônico para o país. Construir alianças, priorizar políticas sociais, desenvolver uma política soberana no plano internacional. E tem uma empatia com o povo, e o povo com ele que é daquele tamanho, né? Que é daquele tamanho. Isso é uma coisa que não se deixa de lado por razão nenhuma. Agora, ele vai ganhar não pelo que ele fez, também pelo que ele fez, mas pelo que vai se comprometer a fazer no futuro. Então, nós estamos desenvolvendo com ele um projeto, chama o Brasil que Queremos, uma discussão de futuro para o Brasil, né? Paro por aqui, professor Zé Vicente. Você acabou de assistir à segunda parte da palestra Governos de Centro-Esquerda na América Latina, Balanço e Perspectivas. Obrigado pela companhia e até a próxima!